Cruzeiro movimentando o mercado, Copa do Brasil na sua fase, quer dizer, no seu último jogo, final da Copa do Brasil, em acontecimento, e o Cruzeiro é o time mais falado nas plataformas digitais e nos jornais, dos sites oficiais. Isso é de uma importância descomunal. Aliás, gravamos sobre isso lá no Instagram, um vídeo falando sobre a nova colocação, a nova forma de Cruzeiro para o cenário nacional. Tá bem legal o vídeo, depois você vai lá, já siga nosso perfil também lá no Instagram, se inscreva, se inscrever aqui, né? Deixa o seu like por lá, compartilha os nossos vídeos, porque conteúdo bom a gente tem quase todos os dias. Tem dia que é ruim pra caramba. Mas ainda assim eu quero te pedir, se inscreva aqui na Cláudio Silva TV, deixa o seu like, se inscreva lá no Cláudio Silva TV 360 também. Nós estamos com um projeto bem legal para lá, para o ano de 2026, então vem com a gente, vamos falar sobre o nosso mercado, vamos falar sobre o que de fato movimenta, o que é real, o que não é real, como que está a renovação de Matheus Pereira com o Clube Celeste. Bom, Cruzeiro está no mercado, tentativa de contratar o meia Gerson, que, poxa, eu ainda não vi ninguém, a não ser questionando, né, os valores. E a gente estava vendo agora há pouco algumas pessoas relevantes falando a respeito de valores, né, e encontrei mais outras duas pessoas falando de 40 milhões de euros. É muito dinheiro mesmo. 25 milhões, poxa, tranquilo para o Cruzeiro, né? Se envolver o passe do Jonathan Jesus ou coisa dessa natureza, aí coloca lá mais 15 milhões de euros e a gente sabe, né? O Pedrinho é meio malucado. E é por isso que eu quero falar um pouquinho a respeito dessa situação. O Pedro Lourenço, ele é um camarada que ele já falou, né? Eu quero ver a torcida feliz. E eu não tenho muita dificuldade em gastar dinheiro, não. Isso aí ele falou, a gente estava lá, né, na Toca da Raposa, conversando. Tive o prazer de poder sentar na mesma mesa que o Pedro Lourenço e ouvir ele falando algumas coisas a respeito de dinheiro, né? Esse ano, de fato, o Cruzeiro vem com o Pedro Lourenço, né, vem com um aporte poderoso. Ele já falou isso em outras oportunidades. E o que a gente espera é que esse dinheiro seja bem gasto. Quanto é, Cláudio, que o Pedrinho vai investir no Cruzeiro? Não, eu não sei. Esse tipo de pergunta, eu não tenho resposta para esse tipo de pergunta. O que eu sei é que o pouco que a gente conhece de Pedro Lourenço, ele não vai medir esforços para trazer o jogador que o técnico pedir. Porque se ele fizer isso, e o futebol é caro mesmo, tá? Isso não é novidade para ninguém. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ter propriedade, ainda mais propriedade, para cobrar o treinador. Porque além da estrutura que é dada para o treinamento, inclusive na última visita à Toca da Raposa, a gente viu o campo 1 sendo todo restaurado, a sua grama, né? Para poder entrar já no próximo ano, no próximo dia 2, que é a apresentação dos jogadores, dia 10, me parece, dia 2, apresentação, reapresentação de alguns jogadores, dos que jogaram mais vão se representar no dia 6, ganharam 4 dias a mais de folga, para chegarem lá e ter o estádio, o gramado principal, em ótimas condições de treinamento, né? Aí você tem uma academia, você tem... Cara, o Cruzeiro hoje é outro patamar, é outra realidade do Cruzeiro. E quando você entra lá dentro, você pode perceber isso. E a gente que vê só a superficialidade, só o que está à mostra, a gente já fica impressionado. Imagina quem está lá dentro, né? Então, ele dando toda essa estrutura para o treinador e para os jogadores, ele tem mais propriedade, mais ainda, propriedade para cobrar os caras, em caso de necessidade de cobrança. E eu não acredito que o Pedro Lourenço irá recuar na negociação. Mesmo falando de 40 milhões de euros. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro tratando de 40 milhões de euros. Nós estamos falando aí de 260 milhões de reais. Muito dinheiro. Só que a gente também não sabe qual é o aporte que o Pedro Lourenço vai fazer. O Cruzeiro não vai contratar a esmo. Isso já foi dito pelo próprio Pedro Lourenço, uma exclusiva curta para a Samuca TV. Ele deixou claro que o Cruzeiro não vai contratar a esmo. O Cruzeiro vai buscar jogadores pontuais para ajudar quem já está aí, né? E aí, eu não duvido, tá, pessoal? Eu não duvido, e aí eu tô falando sem coração nenhum, que o Pedro Lourenço possa chegar num acordo ali com o Zenit da Rússia e contratar esse jogador, tá? Mesmo o valor sendo aí
neste primeiro momento, uma pedida de 260 milhões de reais por um atleta. É algo quase que impensável. Seria o jogador disparado mais caro da história do Cruzeiro. O maior investimento da história do Cruzeiro. Sei, disparado, acho que ninguém chega nem perto e talvez não chegará. Bom, essa contratação é uma contratação que chegaria e mudaria o nível, o patamar real do time cruzeirense, o colocando de fato ali para que os outros olhem com um olhar de ainda mais respeito. Nós teríamos fatalmente e tranquilamente 4 jogadores de nível de seleção, mas eu não estou falando de seleção da Venezuela, seleção do Peru, seleção do Equador, eu estou falando de seleção brasileira. O Cruzeiro ficaria com 4 jogadores de nível seleção brasileira, que são eles: Caio Jorge, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Gerson. Seriam 4 jogadores de nível seleção brasileira. E, gente, não é fácil ser convocado não, tá? Que fique bem claro isso aqui, porque tem gente que confunde as coisas. Mesmo a gente não concordando às vezes, tem um esquema aí pra esse cara aí. Mas ele tem algo de diferente, independente disso. E não é o caso de nenhum desses 4 que eu citei. Matheus Pereira, melhor meio do Brasil. Caio Jorge, melhor atacante do Brasil. Fabrício Bruno, melhor zagueiro do Brasil. Isso tudo na temporada passada. E na temporada retrasada, Gerson, o melhor volante do Brasil. Então nós estamos falando aí de 4 jogadores de nível de seleção brasileira. E nós teríamos também 3 jogadores de nível de seleção colombiana, que é a terceira potência hoje. Não estou falando aqui de Venezuela, de Equador, de Peru, não, estou falando de seleção colombiana, terceira potência, hoje é a terceira potência. Argentina, Brasil e Colômbia, né? Com o Uruguai correndo por fora ali. 3 jogadores colombianos, nível seleção colombiana, e 4 jogadores nível seleção brasileira. Eu estou falando aqui de 7 jogadores de nível de seleção de primeira linha. É um negócio assim, meio que dá para você olhar com um olhar diferente. Renovação de Matheus Pereira. Matheus Pereira, o Cruzeiro encaminha a renovação do Matheus Pereira. O que está entravando, é uma informação, o que está travando o entrave que se tem para a renovação, além do tempo de contrato, é o Al Hilal, que é o detentor de 50% dos direitos econômicos desse jogador. E o Cruzeiro, claro, está para resolver essa situação, sentando-se com o dono do clube árabe, do Oriente Médio, e comprando o restante dos valores de Matheus Pereira, porque não é simples assim como a gente estava pensando. Tem que comprar lá para poder renovar aqui. Né? Tem que comprar lá, porque senão fica um negócio meio que... E aí o Cruzeiro tem a pretensão... o Pedro Lourenço já disse, né, que a pretensão é de renovar por 3, 5 anos. Mas o que me parece é que o Cruzeiro irá renovar com o jogador por mais 2 temporadas. O que para mim já seria um passo bem importante. Acho que lá na frente, ficando o Matheus Pereira, e eu não acredito na saída dele, ficando lá na frente, conversa de novo e vai aí mais 10 anos até acabar a carreira, tá? Com 29 anos de idade. Dá para jogar até uns 36? Então 10 é muito, né? Vamos renovar por mais 6 anos. 6 anos, 7 anos. Matheus Pereira ficar aí, encerrar a carreira no Cruzeiro, se tornar o maior ídolo do século, ganhar tudo que disputar, e afinal de contas, time para isso tem, tá?